A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos. Estamos aqui com mais um episódio do Disse Jesus e o tema de hoje é a minha família. Nós estamos falando sobre o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Na verdade, hoje nós vamos encerrar este capítulo, este comentário do capítulo, tá? Nós vamos ler do versículo 46 ao 50, que diz assim: enquanto Jesus estava ainda a falar à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e procuravam maneira de lhe falar. Então alguém veio dizer: olha que a tua mãe e os teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Jesus disse à pessoa que lhe foi dar o recado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Depois apontou para os discípulos: aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, como nós vimos aqui no capítulo 12, nos episódios anteriores, os fariseus, eles rejeitaram o ensino de Jesus e até perseguiram Jesus por causa do seu ensino. Como eles rejeitam, Jesus se volta para os discípulos, porque os discípulos são aqueles que realmente querem ouvir Jesus, aqueles que não oferecem oposição ao ensino de Jesus, mas pelo contrário, desejam ouvir Jesus. E aqui nesse texto, como nós vimos, Jesus está a ensinar para os discípulos, e o que vai acontecer? A sua família, sua mãe e os seus irmãos chegam até Jesus, eles não conseguem entrar onde Jesus está, então do lado de fora, eles tentam falar com Jesus e alguém vai interromper Jesus, dizendo: estão lá fora sua mãe e seus irmãos. Olha para vocês verem uma coisa, queridos, que interessante, Isso talvez seja mais uma tentativa de Satanás de impedir o discurso de Jesus, de impedir o ensino de Jesus. A primeira vez pelos fariseus, que se opuseram, e agora através da família que vai interromper o ensino de Jesus. E não é o primeiro episódio, não é a primeira vez que algo semelhante acontece. Nós vimos quando Jesus tinha 12 anos, a família de Jesus vai a Jerusalém e após a festividade em Jerusalém, eles voltam, eles regressam e no caminho de volta eles percebem que Jesus não está entre eles, então eles retornam a Jerusalém e lá eles vão encontrar Jesus no templo, ali com os mestres daquela altura. Os mestres estão admirados da sabedoria de Jesus. Com apenas 12 anos ele está ali a debater, a discutir com os mestres. E quando a família chega até Jesus, de uma certa forma reprovando Jesus porque ele ficou para trás, não acompanhou a sua família, Jesus vai dar uma resposta para a sua família. A resposta que Jesus dá à sua família está registrada em Lucas capítulo 2, versículo 49, que diz assim: não sabiam que eu tinha de tratar dos assuntos de meu Pai? Ou seja, desde pequeno, Jesus sempre teve como a sua missão de vida aqui na terra cumprir o desejo do Pai, cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Qual é essa vontade? Ensinar a palavra para as pessoas, ensinar a palavra de Deus aos seus ouvintes. Essa era a vontade de Deus para Jesus aqui na terra. E isso não pode ser interrompido. Este é o grande mandamento, ou a grande lição neste texto. O ensino e o aprendizado da palavra não podem ser interrompidos. Não quer dizer que Jesus não tenha afeto pela sua família, não quer dizer isso que ele se opõe ou que ele não goste da sua família, não é isso. Mas vejam bem, a Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. João capítulo 7, versículo 5 fala sobre isso. Os irmãos de Jesus não criam nele. Portanto, Jesus não pode permitir que nada o impeça de cumprir a missão que o Pai lhe deu. Tá? Ele mesmo vai dizer isso a uma certa altura: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ensinar a palavra é dedicar ao ensino e à pregação da palavra. Esta é a vontade de Deus para Jesus, e isso não pode ser interrompido. Esta é a primeira lição para as nossas vidas aqui neste texto.
o aprendizado, o ensino e aprendizado da palavra não podem ser negligenciados, não podem ser interrompidos. Jesus vai falar algo semelhante quando Marta e Maria estão com Jesus. Jesus está na casa de Lázaro e ali é oferecido um banquete. Marta está fazendo o trabalho de fazer o banquete e Maria está sentada aos pés de Jesus. Nós temos um comentário sobre isso no nosso canal, Mulheres da Bíblia, Marta, e ali você vai ver um comentário excelente sobre isso, mas nós vemos que enquanto Marta estava afadigada, Maria foi sentar ali aos pés de Jesus e ouvir Jesus. E Jesus vai dizer, quando Marta tenta interromper Maria, Jesus vai dizer para Marta, Maria escolheu a melhor parte, que era aprender a palavra do Senhor. Então, esta é a grande lição. O ensino e aprendizado não podem ser interrompidos, não podem ser negligenciados. Bom, meus irmãos, e a segunda grande lição aqui nesse texto é: quem é a verdadeira família de Jesus? Porque nós vemos o último versículo 50, que diz: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, família, aqueles que estão mais próximos, né? Esses são a minha família, aqueles que fazem a vontade. Agora, quero só fazer aqui um alerta e abrir um parêntese, tá? Que ser família de Deus não é mérito nosso, não é mérito das pessoas. Não podemos interpretar mal isso aqui. Porque vejam bem, lá em Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19, a Bíblia diz assim: porque por Ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É através de Cristo, é através da obra de Cristo, tá, que nós somos a família. João vai falar sobre isso. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É através de Cristo Jesus, da obra de Cristo, nós temos condições, acesso ao Pai, condições de sermos família do Senhor Jesus, tá? Agora, o que distingue, o que separa os verdadeiros filhos, a verdadeira família de Deus, está na obediência à palavra de Deus. Porque vejam bem, quero abrir um parênteses aqui, lembrar aqui da parábola do filho pródigo, tá? O pai e dois filhos, isso fala de família, né? O primeiro filho mencionado, o filho pródigo, ele, embora estivesse com o corpo presente em casa, a sua cabeça e o seu coração estavam fora de casa, não estavam no pai, não estavam na família, na casa, estavam lá fora, naquilo que acontecia lá fora, nos prazeres, nos desejos do mundo. Então, estava apenas de corpo presente, mas verdadeiramente ele não estava ali com seu pai. O outro filho, o filho mais velho, não tinha também, da mesma forma, ele não tinha o seu coração e o seu pensamento alinhados com o pai. O pensamento do filho mais velho não era o mesmo do que o pai, os sentimentos não eram o mesmo. O pai se alegra com o filho mais novo que volta e o filho mais velho não consegue se alegrar, está desalinhado, corpo presente, mas o espírito, o coração, o interior está fora. Esse é o grande ensino e é um alerta para as nossas vidas, porque muitas vezes parece que estamos presentes, mas o interior, o espírito estão fora, não estão conectados no Pai e na vontade do Pai, ok? Então, meus irmãos, um outro alerta aqui importante que eu quero dar, fala a respeito de consagração e separação, tá? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18, vai dizer o seguinte: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, o ensino aqui da palavra do Senhor é: os verdadeiros filhos, eles se dedicam ao Pai, eles
se separam, são separados, aliás, do mundo para dedicar a sua vida ao Pai, a fazer a vontade do Pai, a obedecer ao Pai. Não significa sair do mundo no sentido físico, mas o seu coração, o seu desejo, o seu pensamento não está no mundo, está no Pai. A separação do pecado do mundo, dos desejos e das paixões deste mundo para dedicar exclusivamente a Deus. Isso faz de nós também família de Deus, tá, queridos irmãos? Então, queridos, estas são as duas lições principais aqui nesse texto. A primeira delas, o ensino e o aprendizado da palavra, que não podem ser interrompidos, não podem ser negligenciados, tem que ser cumprido, tá? É a vontade do Pai e é o mandamento do Pai. A grande comissão do Senhor Jesus fala sobre isso, né? Ide por todo mundo, tá? Pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai e ensinando-os a guardar todos os mandamentos, ensinando-os a guardar os mandamentos. Então, é a primeira grande lição. A segunda lição que nós temos aqui é os verdadeiros discípulos, a verdadeira família. Eles são aqueles que ouvem e obedecem. Lucas 8:21 vai dizer o seguinte: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não basta ser ouvinte, tem que praticar. Esta é a segunda lição nesse texto aqui, ok? Portanto, meus queridos, nós agora vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê condição de ouvir e obedecer a palavra do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, porque somos a sua família. Isto não é mérito nosso, como nós aprendemos, mas é pela obra de Cristo na cruz, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, a favor, ó Pai querido, de cada um de nós. Por isso, Deus querido, eu oro, eu agradeço ao Senhor. Eu oro, Deus, para que cada um de nós tenha condições, ó Pai querido, de entender a Tua palavra, tenha desejo no coração de aprender a palavra, buscar a palavra e obedecer esta palavra, para sermos verdadeiramente os filhos de Deus, a família de Deus. Nos ajude, ó Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, apoie este trabalho, se inscrevendo no canal se você não é inscrito e partilhando com outras pessoas. Que Deus nos abençoe e até o próximo episódio, em nome de Jesus.